Então, boa noite, bom dia, boa tarde para todos aí que estão no nosso canal Luz Lei Divino. Vamos dar início ao nosso plantão de dúvidas, temas diversos aqui sobre orixá, sobre umbanda, espiritismo e várias questões aí que são colocadas, trazidas, né, aos médiuns da nossa Casa Espírita Celuz. Então vamos lá. Então aqui, ó, só pegando nesse ponto aqui de novo que a gente tratou anteriormente, a questão de que as dimensões se comunicam a partir do comportamento das partículas, do comportamento da energia, de como a energia age sobre a matéria e a própria energia. Se ela age dessa forma, de acordo com cada dimensão, há dissociação do tempo e do espaço. Sim, gente, há dissociação do tempo e do espaço. Por quê? Em cada realidade muda a frequência. Mudou a frequência, a nossa compreensão de tempo e espaço ela é automaticamente alterada. É por isso que as pessoas falam que quanto mais se afasta da Terra, e naquele filme Interestelar trata disso, né? Quanto mais próximo a gente está de um buraco negro, nos filmes de ficção traz essa questão, menos o tempo passa. Ou seja, então vamos supor que eu me distancie muito da Terra e me aproxime muito de um buraco negro, isso assim, teorias, né? O que acontece? Enquanto uma hora lá dentro da nave perto de um buraco negro, aqui na Terra se passaram 50 anos, 10 anos, uma década. Então, ou seja, dependendo de onde eu esteja no tempo e no espaço, aquele tempo e aquele espaço, ele muda dentro da percepção. Então, o que a gente pode entender? Que a partir do momento que a gente muda de frequência vibratória, dos planos interdimensionais, a nossa percepção de tempo e de espaço ela muda completamente. Exemplo mais ilustrativo e mais claro ainda, na espiritualidade, mesmo nos umbrais, só que no umbral superior, os espíritos eles conseguem se projetar pela força do pensamento, porque eles conseguem utilizar o veículo da mente com mais propriedade. Então, aquilo que eu falei para vocês, tem espíritos que quando têm acesso às colônias espirituais, eles não conseguem volitar e eles não conseguem viajar na velocidade do pensamento. Então, o que eles precisam fazer? Se utilizar das tecnologias da colônia, por exemplo, aeróbus. Aeróbus é um veículo para exatamente poder movimentar as pessoas que não têm a capacidade de se teletransportar ou se projetar para outros lugares ou para outras dimensões. Então isso acontece também. Aqui na Terra, na densidade, isso não existe porque a gente está nesse primeiro nível. Então a gente está muito conectado com a frequência vibratória mais densa que não permite certos movimentos. Então eu vou dar aqui um exemplo para vocês. E isso não é teoria espírita. Isso são percepções minhas. Por que eu acredito que nunca a gente vai encontrar um extraterrestre vindo numa nave física? Porque um ser, uma criatura, para conseguir viajar interdimensionalmente, interestelarmente, ela já é muito evoluída. Ela não está mais no plano da realidade física, vocês entendem? O que acontece? Como ela vibra, ela está num plano evolutivo muito superior ao nosso, ela pode construir um corpo físico visível para nós. Ela projeta na matéria. Entendeu? Então, por que a gente não vê os marcianos, os extraterrestres de Marte? Porque eles estão vibrando numa frequência mais sutil, quinta essenciada ou daí para lá. Mas vamos supor que eles tenham tecnologia já naquela dimensão para vir à Terra. Se eles quiserem ser vistos aqui, eles vão ter que criar um corpo de ilusão na densidade da nossa dimensão para que a gente consiga ver. Então, por que essas naves passam, vêm, viajam? Por que elas somem e a gente acha que elas saíram? Na verdade, elas não saíram. Elas mudaram a frequência vibratória e mudaram de realidade dimensional. Entendeu? Elas podem fazer um movimento aqui perceptível para a gente. Mas quando elas somem, o que elas fizeram? Mudaram a frequência vibratória e se projetaram na dimensão de origem ou em outra dimensão, que não a nossa. Por isso a gente não consegue registrar. Por isso que os radares não registram. Só registram enquanto houver alguma projeção física, na densidade que aquele radar consegue registrar. E aí a gente pode falar dos nossos órgãos sensoriais como esse radar também,
que os nossos radares físicos, visuais, auditivos e olfativos só vai captar o que o nosso radar tem competência e capacidade de registrar. Então vamos lá. Continuando ainda essa questão aí, é o assunto principal, né, do comportamento das partículas, né, nas diversas dimensões, a questão dessa dissociação do tempo e espaço que eu acabei de falar, porque realmente há essa dissociação do tempo e espaço, porque depende da frequência vibratória de cada plano. Inclusive, existe já uma teoria falando que assim, a gente não está percebendo que o tempo está passando mais rápido agora. Já existem algumas teorias que falam que realmente as partículas estão vibrando numa frequência superior do que antigamente. Por isso essa nossa noção, essa nossa percepção de que o tempo está passando mais rápido. Porque a contagem do nosso tempo tem a ver com a vibração do átomo, com a frequência que vibra o átomo nessa dimensão que nós nos encontramos, tá? E aí continua assim o texto. Se a energia atua na energia matéria, atua de maneira diferente aqui no nosso campo terreno, atua de maneira diferente no plano astral, a gente entende que esta mente, esta consciência que nos propôs a criação do universo, atua da mesma maneira em nós, no potencial da nossa mente, alinhada e aliada à nossa vontade, que passa a ser a grande criadora, a modeladora das formas e das ações e das realidades pertinentes a cada dimensão. Explicando, porque às vezes lendo é difícil a gente abstrair aí o assunto. Se eu entendi bem, o que acontece? O Cristo, quando aqui esteve encarnado, nosso Pai Oxalá, ele falou que vós sois deuses, né? Ou seja, o que a gente depreende dessa verdade que o Cristo trouxe? Porque é uma verdade, vós sois deuses, ou seja, nós somos divinos, nós já somos. O que acontece? Nós estamos esquecidos dessa verdade. Pelo véu do esquecimento, né, o véu de Ísis, chamado aí muito nas teorias esoteristas, aí, enfim, pela densidade da carne, pela a nossa pouca capacidade ainda intelectiva, perceptiva e consciencial. Então o que acontece? Nós fomos criados espíritos puros e descemos para tomar consciência, para desenvolver conhecimento por meio das experiências. Porque pureza, nós devemos sempre ser puros. Mas inteligência, consciência é uma coisa adquirida, desenvolvida. Então é por isso que é dito que Deus nos criou puros e ignorantes. O que acontece? Existe uma linha de pensamento que diz que quando nós fomos criados divinos, porque nós somos seres divinos, nós já tínhamos toda a consciência, porque nós evoluímos na cadeia espiritual lá em cima. São cadeias de evolução, né? A ponto de ser uma partícula, ou de um átomo divino, por assim dizer. Mas o que acontece? Esse átomo divino precisa se tornar um ser divino. Essa centelha divina precisa se tornar o próprio ser iluminado, um ser de luz, a potência em si, e não uma potência refletida por uma luz exterior. Ou seja, eu tenho que começar a gerar luz, eu tenho que me tornar um sol, e não só me banhar dos raios solares exteriores, né? Então, como essa centelha divina ela existe em mim, o que eu preciso? Aumentar esse quanto de luz, projetar essa luz, tomar consciência dessa luz nas diversas realidades. E há uma linha de pensamento que fala que realmente que é o nosso espírito, quando vem descendo, que vem criando essas realidades. Então, assim, isso não é uma teoria espírita. Isso é uma teoria esotérica, que é diferente de espiritismo. Então, nós não vamos tratar aqui do mérito, o quem está certo, quem está errado. No espiritismo não é compreendido dessa forma. E eu vou falar para vocês, tá? Como bom espírita, eu prefiro ficar com a compreensão espírita, de que nós nascemos como átomos divinos e espirituais, começamos a estagiar nos reinos, começamos a nos individualizar, saímos do princípio espiritual para nos tornar um ser inteligente, entendeu? Antes era um princípio inteligente, agora nós estamos nos tornando seres inteligentes e ainda estamos evoluindo na inteligência e agora começando a desenvolver a nossa consciência. Fora o que vem depois nos mundos angelicais que a gente nem conjectura, nem tem como condição. Mas o que acontece? No esoterismo tem uma linha de pensamento que fala isso, dessa projeção, que nós mesmos projetamos
esses corpos até chegar aqui. Então, cada corpo desse que a gente projetou, realmente, ele vai estar na frequência de uma realidade, para que a gente possa interagir naquela realidade. Agora, sabe por que também, eu já adianto para vocês, eu não vejo isso com muita lógica? Porque se nós mesmos projetamos os corpos naquela realidade, para nos vestir naquela realidade, a gente deveria dominar aquela realidade. Porque se a gente é capaz de projetar, se projetar naquela realidade, criar aquela realidade, como a gente não conhece aquela realidade? Então, por isso eu volto para a teoria espírita. Para mim ela é mais condizente, para mim ela é mais fidedigna às verdades. Realmente, por que a gente ainda não tem consciência dos outros nossos corpos? Porque realmente não fomos nós. Nós recebemos a oportunidade de ancorar ou de começar a construir esses corpos daqui para lá. Ou seja, dos mundos mais densos aos mundos mais sutis. Das coisas mais visíveis para as coisas menos perceptíveis. Das coisas mais básicas das realidades para as coisas mais superiores de inteligência e consciência. Então, eu acredito nesse pensamento espírita que realmente é daqui para lá. Então, a gente não veio descendo como um espírito consciente, criando as realidades, e agora nós estamos apartados dessas realidades que nós mesmos criamos. Agora, eu acredito que a partir do momento que a gente se projeta numa realidade, por meio do nosso veículo, do nosso foco consciencial, como essa realidade que a gente está, aí a gente passa a co-criar e a participar da cocriação dessa realidade, né? E te diria mais, eu acho que a gente mais interfere e influencia do que propriamente cocria, né? Porque a nossa capacidade cocriativa ela ainda está mais latente, imanente puramente do que propriamente desperta e realizadora, né? Ou seja, então vamos trazer um pouco para a nossa Umbanda. Os nossos orixás criaram essa realidade para que a gente pudesse nascer nela, experienciar ela e evoluir para realidades superiores, também criada por eles. Até que um dia nós vamos ser orixás. Nós vamos ser espíritos inteligentes puros e de superior inteligência com capacidade de criar mundos, de criar realidades, de criar universo. E isso a gente vai trazer no nosso novo livro, tá? Mistério dos Orixás, a iniciação nos mistérios dos orixás. Então eu trago isso de forma muito clara, já já a gente vai estar publicando aí mais esse canal de conhecimento, ok? Mudando aqui um pouquinho o assunto, foi perguntado assim: fiquei um pouco confuso com a diferença de karma e dharma. Para alcançar o dharma, temos que estar elevados? Então vamos lá, gente. Primeiro, karma. As pessoas costumaram falar de karma no aspecto só do mau karma, dos maus efeitos. Gente, karma tem o bom karma e tem o mau karma. E karma, gente, não é um castigo, karma não é uma lição. Karma é simplesmente uma lei que fala o seguinte: toda causa gera um efeito. E todo causador responde pelo efeito que ele causou. Então o karma só diz isso, é uma lei de ação e reação. É uma lei de causa e efeito. Então não tem nada a ver com castigo. Não tem nada a ver com isso. O que acontece? Então eu tenho um bom karma e um mau karma, que é uma forma ilustrativa da gente entender que as boas ações geram boas consequências, bons efeitos. E que as más ações vão gerar más consequências ou maus efeitos. O que é Dharma, gente? Dharma é estar acima do karma. Porque o karma ele diz respeito aos mundos transitórios. O karma diz respeito aos ajustes e reajustes desses planos transitórios. O karma diz respeito à minha conexão aos níveis de evolução mais iniciais, mais incipientes. Ou seja, eu tenho algo ainda para compreender. Então o karma tem a ver com isso. O karma está muito ligado, realmente, como foi perguntado aí, aos níveis mais densos de realidades mais transitórias. Ou seja, aos seres que ainda estão começando a jornada evolutiva. A partir do momento que a gente, por exemplo, quando a gente passar para o mundo de regeneração, a gente vai continuar com karmas, maus karmas e bons karmas. Só que segundo a espiritualidade nos traz, num nível mais sutil. Porque a gente entra numa fase mais moral. Numa fase mais moral.
onde os ensinamentos, as compreensões, as nossas percepções, elas têm que ser reajustadas mais no nível moral. E aqui não, a gente está no nível de desenvolver inteligência e consciência. Ou seja, nós estamos nos formando como individualidades, para depois a gente ter mais competência moral. E o que acontece? O Dharma, existe também uma forma bem clara de trazer a compreensão do Dharma, que o Dharma não é estar abaixo da lei ou sobre a lei. Quando a gente entra na vibração, na evolução de Dharma, a gente é a própria lei em ação. Então é isso, ou seja, aqui nós estamos tentando compreender a lei, nós estamos apanhando das leis, nós não entendemos as leis, nós não concebemos as leis e recebemos o tempo inteiro o quê? As multas da vida, fazendo a comparação com as nossas leis terrenas. Ou então nós somos sentenciados pelas leis da vida, porque não estamos agindo conforme, de acordo. Dharma é estar na lei, é ser a lei. Então não existe mais mau karma nem bom karma. Você é a própria lei em movimento, você está acima. Quando isso acontece, realmente, como a Maju colocou, quando a gente alcança níveis evolutivos inimagináveis para a gente ainda. Imagina o que é você ser a própria lei. É onde se movimentam os nossos orixás, é onde trabalham os espíritos mais iluminados, os demiurgos da criação, os co-criadores, entendeu? Porque até os santos, até Chico Xavier, estava ainda sob a lei diante do karma. Só que, convenhamos, muito mais próximo de Dharma do que nós estamos.